Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham em mais um culto online, que por enquanto ainda é online, mas também não quer dizer que vai deixar de ser online, como a gente sempre teve, vai continuar também a transmissão online, mas a gente vai ter o prazer de voltar a receber aos poucos a nossa querida igreja, que sem vocês é diferente, gente. Agora a gente vai ter que se adaptar a ter vocês de novo aqui, é um novo processo, mas a nossa alegria e ansiedade está grande para recebê-lo aqui na semana que vem, com todo cuidado. Por isso, ânimo, temos que ter muito ânimo, e essa série de mensagens que nós estamos trabalhando é respire, recebendo ânimo em tempos difíceis. É o que todos nós estamos precisando, né? Ter ânimo e também respirar, ter calma, porque com certeza ainda não é o fim, tem muito chão pela frente, então nós precisamos nos animar, nos motivar para voltarmos com tudo. Gostaria de convidá-lo a abrir no Salmo 130. Nós vamos refletir essa noite acerca desse salmo, que é muito bonito, que tem muito a nos ensinar essa noite. Para isso, ao ler esse salmo, nos veio à mente a ideia de ânimo, pois em Deus há amor leal. Por isso a gente pode se animar, porque em Deus há o verdadeiro amor, há o amor leal. Quero que você nos acompanhe nessa leitura aí na sua casa, do Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Esse Salmo 130, ele está dentro de duas categorias. A primeira, ele está classificado como um salmo de penitência. Dos 7 salmos penitenciais que temos nos Salmos, no livro de Salmos, esse é o 6º, ou seja, é um salmo de confissão de pecados, de reconhecimento do perdão, da necessidade de receber o perdão de Deus. Mas ele também está classificado entre os salmos de peregrinação, que são mais ou menos os salmos 120 ao salmo 134. Então, há 14 salmos de peregrinação. Para entendermos melhor esse contexto, que vai nos ajudar a absorver melhor a mensagem, o que afinal significa ser um salmo de peregrinação? Como a palavra já diz, peregrinar é essa ideia de uma jornada, de um caminhar. E o povo de Deus constantemente fazia essa peregrinação, essa marcha, essa longa caminhada. Só que eles tinham um destino, todos eles tinham o mesmo destino, ir até Jerusalém, pois é lá que havia o templo do Senhor. A casa de Deus era em Jerusalém. Então, pelo menos, todo bom judeu que não morava ali em Jerusalém, que vinha de outras províncias, que vinham de regiões mais distantes, pelo menos todo bom judeu tinha que peregrinar até Jerusalém ao menos 3 vezes ao ano. Como, por exemplo, na época da Páscoa, que era na primavera, no tempo também da festa de Pentecostes, que acontecia no verão, e também o festival dos tabernáculos, que acontecia no outono. Pelo menos essas 3 festas era comum o bom judeu peregrinar até Jerusalém. O interessante é que essa peregrinação não era uma tarefa individual. Eles caminhavam em grupo, pelo motivo também da proteção, pois era muito perigoso caminhar sozinho naquela região, naqueles vales, no Vale da Sombra da Morte. Havia tantas regiões perigosas de assaltantes e também
dos perigos naturais que o deserto e aquela longa caminhada também causava. Agora, caminhando em família, como povo de Deus, a viagem se tornava muito mais fácil, muito mais gostosa, pois eles salmodiavam enquanto peregrinavam, eles cantavam louvores a Deus. E os salmos são essas canções registradas em oração, em forma de canção, que enquanto eles peregrinavam até Jerusalém, eles cantavam, relembrando as grandes histórias que Deus já havia tido e feito com o seu povo. As histórias de Davi, atos heróicos, atos também de, como nesse caso, de penitência, de confissão de pecados, do perdoar e do agir de Deus. Então, por isso que ele é um salmo de peregrinação. Então, imagina a cena, o povo caminhando a Jerusalém, enquanto caminhavam, cantavam, confessavam seus pecados, reconheciam o perdão de Deus, iam ali, digamos, se limpando, espiritualmente, para que eles pudessem chegar até a presença de Deus, que era ali simbolizava através do templo em Jerusalém. E assim eles caminhavam. E o Salmo 130 registra uma dessas histórias, uma dessas peregrinações, onde um salmista teve uma experiência muito grande com Deus e pôde registrar e virou depois um salmo de peregrinação. Mas o que a gente tem a ver com isso hoje, em 2020? Nós não estamos em Jerusalém, nós não somos judeus e a gente não tem mais o templo em Jerusalém para peregrinar. O que a gente faz então? A nossa peregrinação é diferente. É igual, mas é diferente. É igual porque nós somos o povo de Deus unidos, como igreja, peregrinando na vida, rumo agora não mais a Jerusalém, geográfico, mas rumo à Nova Jerusalém. Essa é a nossa peregrinação como povo de Deus. Enquanto a gente caminha pela vida, a gente confessa os pecados, a gente aprende com Deus, a gente caminha como um povo, mas ao encontro de Jesus que ainda virá através da Nova Jerusalém que nos aguarda. Então, por isso que esse salmo ele também tem a ver com a gente, e a gente pode, assim, aprender com ele, mesmo em época tão diferente. O salmista, ele começa esse salmo num tom triste. Você já se sentiu distante de Deus? Ou melhor, você já sentiu às vezes que Deus está distante de você? Parece que as suas orações não são ouvidas, parece que o seu clamor, a sua súplica não são atendidas, e parece que Deus não está te ouvindo, porque você ora e parece que nada acontece, as coisas não mudam e às vezes até pioram. O salmista ele teve uma sensação parecida quando ele inicia esse salmo, dizendo: das profundezas clama a ti, Senhor, ouça a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. A impressão que eu tenho quando eu leio, e também dentro dessa ideia de profundezas, de um abismo tão profundo, é que realmente, se a gente estiver lá naquele buraco mais profundo, certamente quem está lá em cima dificilmente ouvirá a nossa voz. Isso me fez lembrar de uma experiência pessoal de alguns anos atrás, dessa questão das profundezas, porque esse texto também faz eu imaginar que era como se a gente estivesse lá no fundo do mar, nas profundezas do mar, tentando gritar, tentando pedir socorro. E quem já fez a experiência de, às vezes, na piscina, numa represa, aí, num balneário, entrar debaixo da água e tentar se comunicar com alguém, gritar? Criança, eu brincava muito disso, tentando um adivinhar o que o outro está falando embaixo da água. Não sei se você já brincou com isso também. Por mais que a gente grite, por mais que a gente se esforce, sai bolhas, sai um som, mas a gente não consegue compreender o que está sendo dito embaixo d'água. Então eu imagino essa cena desse salmista como se estivesse nas profundezas do mar, gritando, sendo afogado ali, e Deus não ouvindo ele. Essa era a sensação. E a experiência que eu tive foi logo após que eu me casei, me mudei para o Rio de Janeiro, e a gente morava numa cidade bem pequena, de 15 mil habitantes, chamada Quissamã. Era uma cidade litorânea, mas ali no interior, do Rio de Janeiro, da capital. E era um lugar assim onde o mar era muito violento, as ondas eram muito altas. Então eu mal entrava ali até o joelho só para pescar ali, tentar curtir um pouco o mar, mas eu não tinha coragem de nadar, porque eu sabia que era muito perigoso. Não era por falta de saber nadar, mas é a falta de saber lidar ali com a força do mar. Só que diante disso,
quando eu fui ali para a capital, Rio de Janeiro, na Praia da Barra, estava ali com um grupo de pastores, amigos, e de repente a gente falou, bom, à tarde a gente está de folga, né? Não vai estar no congresso, vamos ali curtir um pouco a praia, né? Afinal, estamos no Rio de Janeiro. Então a gente chegou na Praia da Barra, coisa linda, eu vi aquele mar calminho, ondas baixas, eu falei, bom, agora eu tiro de letra nadar nesse mar, né? Porque lá na minha cidade, tudo bem, era perigoso, mas aqui tranquilo, é uma piscina. Então eu todo feliz, sabe quando você começa a correr, começa a pular ali algumas ondas, de repente você dá aquele mergulho? Eu fiz isso. Tranquilo. De repente, quando eu volto assim à superfície, eu percebo que eu não está dando pé. Começo a procurar o chão e nada de ter terra embaixo. Falei, tranquilo, vou voltar a nadar, afinal eu sei nadar. Comecei a nadar para ir mais próximo ali à areia e nada. Comecei a estranhar, comecei cada vez a ficar mais preocupado, comecei a me esforçar cada vez mais, eu percebi que os meus braços já estavam se cansando. E qualquer momento ali, eu ia parar porque eu estava perdendo as forças. Minhas pernas também já se cansavam. E quando eu tentei olhar para os meus amigos, eles estavam longe. Eles já estavam a uns 100 metros de distância. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E eu não sabia onde eu estava. Então o desespero bateu e de repente eu falei, Senhor, vai ser assim o meu fim? Eu até já me conformei, eu cheguei assim e falei, tá bom Deus, quase falei assim, a ti entrego o meu espírito e quase suspirei já. De fato, eu falei assim, tudo bem. Eu falei, poxa vida Senhor, acabei de me casar, né? Espera quando o casamento começar a ficar mais difícil, mas agora no começo tá bom o negócio, né? Então, mas aí de repente eu ouvi o meu amigo gritando, nada na diagonal. Aí eu me lembrei dos programas que eu assisto aí nos Discovery da vida. Poxa vida, não adianta tentar nadar contra a corrente, você tem que quebrar, você tem que nadar na diagonal, senão você não sai do lugar. Aí ali na minha última força ali, suspiro, consegui nadar um pouco na diagonal, achei terra firme e comecei a sair do mar. Claro, fazendo assim como se tivesse tudo sob controle, né? Não me afoguei não, tranquilo. Mas por dentro eu sei que eu quase tinha morrido mesmo. E eu gritava, meus amigos não ouviam. Talvez eu já estava sem voz também. Então eu me imagino nessa cena junto com o salmista de gritar e não ser ouvido. E eu achava que talvez eles se distanciaram de mim, mas na verdade eu que me havia me distanciado deles. Eu que havia caído ali num fenômeno do mar que se chama corrente de retorno. Porque quando a onda quebra ali na praia, ela tem que retornar para o mar. E de repente formam alguns corredores, que é essa água voltando para o mar. E é uma corrente muito forte. E eu, inexperiente, caí ali, não me atentei, e de repente quando eu me vi, já estava ali sendo engolido praticamente pela força dessa corrente de retorno. O salmista, o que tentava afogar o salmista, essa corrente de retorno que o salmista caiu, que tentou afogar a tal ponto dele nas profundezas e clamar e não ser ouvido, diferente de mim, não, no meu caso ali foi a minha displicência mesmo, foi a negligência, a falta de observar o mar. No caso do salmista, nesse texto em especial, o que estava afogando esse salmista, o que estava deixando ele ali no abismo mais profundo, era um sentimento de culpa pelos pecados que ele havia cometido. O contexto do texto nos informa isso. O sentimento de culpa é o que faz muitas vezes a gente parecendo que Deus está distante, mas na verdade o pecado é que nos torna distantes de Deus. Deus ele não se afasta, Deus ele permanece no mesmo lugar, afinal Deus está em todo lugar, a onipresença de Deus. Mas a sensação que a gente tem quando a gente se envolve numa vida de pecado, numa vida de falta de reconhecer o próprio pecado, a gente acha que é Deus quem está distante, que é Ele quem não está nos ouvindo, Ele que está nos ignorando, mas é totalmente o contrário. O pecado, quando a gente percebe, ele nos afasta de Deus. É como cair ali naquela corrente de retorno sem perceber, e quando você se percebe, você já está se afogando. E você acha que é Deus quem não está te socorrendo, mas é você que na verdade foi displicente, não reconheceu o seu pecado muitas vezes, não se arrependeu diante de Deus e está se afogando nos próprios pecados, onde um abismo chama outro abismo, e às vezes, se a gente não acordar, pode ser um caminho sem volta.
Mas não porque Deus não quer te resgatar, mas é porque muitas vezes você não está se arrependendo, não está reconhecendo os seus pecados. Porém, Deus, Ele é Deus. As canções aqui disseram sobre as maravilhas desse Deus que nos ama, que nos resgata e que nos salva. Graças a Deus que o Salmo continua, não acaba aí nas profundezas não, porque o salmista, ele podia entender ali no momento que ele falou, tudo bem, eu posso estar no mais profundo abismo, mas eu vou ter ânimo, porque em Deus há o amor leal. Ele tinha essa consciência, por isso que nós podemos ter ânimo. Em primeiro lugar, vou ser breve nesses pontos com vocês, em primeiro lugar, o amor leal me tira das profundezas. O amor leal de Deus nos tira das profundezas. Não importa, gente, qual é o nível da profundidade em que você se encontra. Talvez no seu caso não seja o pecado em si, embora todos nós sejamos pecadores e constantemente nós temos que pedir perdão a Deus, mas às vezes não está sendo uma vida leviana, uma vida de erros que está te colocando para baixo, que está te afundando. Às vezes são outras situações da sua vida, às vezes o seu afogamento, a sua profundeza pode ser uma depressão, pode ser uma questão de saúde, pode ser até mesmo o luto que a sua família pode estar enfrentando, por vários motivos, como talvez pela própria Covid. Talvez aquilo que você está se sentindo no abismo, nas profundezas, é o seu relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos, seu ambiente de trabalho, ou a falta de trabalho. Você sabe aí na sua casa aquilo que está te colocando para baixo. Entenda da parte de Deus que Ele é o Deus que nos tira das profundezas. Não importa o quão profundo você se encontra, não porque a gente sabe escalar, mas é que Ele estende as suas mãos e nos resgata. Mas para isso também precisamos reconhecer o poder de Deus e que nele há o amor leal para isso. Então por isso, meus irmãos, no caso, a exemplo do salmista, repense a sua vida, como você está lidando com o seu dinheiro, como que você lida com a sua família, no seu emprego, como está a sua vida com Deus. Se arrependa na presença dEle, confesse os seus pecados, não fique ali como salmista, a princípio, se sentindo ali culpado, porque às vezes, irmão, não é nem a falta de reconhecer o pecado que nos leva à profundeza, mas a falta de reconhecer o perdão de Deus. Tem muita gente que reconhece que erra, que está em pecado, ou que pecou, e até se arrepende, fala, Deus, eu sei que eu errei, me perdoa. Mas, às vezes, você é quem não se perdoa. E o fato de não se perdoar, para alguns acham que isso é uma virtude. Eu errei tanto que não é justo eu me sentir com a consciência livre, porque eu errei muito, eu falhei muito. Mas aí que está, meu irmão, não se trata de você. Se trata daquilo que Jesus fez na cruz por você, exatamente porque você não é capaz de se libertar a si mesmo, ou de se resgatar. Eu não podia, ali no caso, salvar a mim mesmo. Eu ouvi a voz do meu amigo, nada na diagonal. E muitas vezes a gente está ali e a gente não tem força, mas Deus está falando, nada na diagonal. Vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente. Mude isso, mude aquilo. Deus continua falando. Mas quanto mais distante você estiver, menos você vai ouvir a palavra de Deus e a orientação de Deus. Reconheça que Deus já te perdoou. O sacrifício na cruz já aconteceu. O que a gente tem que fazer hoje é simplesmente reconhecer o perdão de Jesus. Já fomos perdoados, as nossas feridas já foram saradas, pelas pisaduras já fomos curados. A gente precisa reconhecer o perdão de Deus. E em resposta, como diz no versículo 4, a gente teme a Deus em resposta. Ele já perdoou, reconheça-se como pecador, peça perdão sim, como forma de reconhecimento do próprio erro, do pecado, mas reconheça também que você já está perdoado. Para de ficar se sentindo culpa. Às vezes tem consequências, lide com elas, mas lide como alguém perdoado, alguém que foi justificado por Cristo. E não é porque você merece ou porque eu mereço, mas é que Cristo conquistou isso por nós, exatamente por não merecermos. Amém?
Então reconheça, gente, porque quando a gente não reconhece que Jesus nos perdoou, a gente está simplesmente falando, Jesus, o seu sacrifício na cruz não valeu de nada. Foi inútil o seu sacrifício na cruz. Porque quando você não é capaz de se perdoar, sendo que Jesus já te perdoou e você já reconheceu que pecou, isso é pecado, você não reconhecer o perdão de Deus. É pecado. Então saia disso, meu irmão, não importa o que você fez, houve arrependimento real, receba o perdão de Deus, pois já foi liberado na sua vida. Não reconhecer o perdão de Deus é orgulho, não é nenhuma virtude. Quando não aceitamos o perdão de Deus, estamos invalidando a cruz. Não que estamos de fato, né? Mas é como se estivéssemos. Reconheça o perdão de Deus. Por quê? Porque Ele não registra os nossos pecados, né? O que o versículo 3 fala. O salmista, ele reconhece, ele fala, imagina se Deus ficasse registrando os nossos pecados. Quem escaparia? É uma retórica. É óbvio que ninguém escaparia, ninguém escapa. Nem a pessoa que menos erra na vida escaparia disso. Mas Deus não é esse Deus que fica registrando ali os nossos pecados, pois eles foram apagados na cruz. Deus ele não é especialista em ficar registrando os nossos erros e pecados, mas Ele é especialista em passar borracha nos nossos pecados. Se Deus já te perdoou, você não tem o direito de não se perdoar. Olha o que o Salmo 103, rapidinho, diz, 103, versículo 8 a 10. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Ele não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. Ele não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Aceita o perdão de Deus. Ele não nos paga com a mesma moeda, Ele não joga sujo com a gente. Ele já nos perdoou pela cruz. Tenha fé nisso, reconheça e viva como alguém perdoado. Segunda coisa, segundo ponto, nós podemos ter ânimo, pois o amor leal de Deus nos dá esperança. Tenha ânimo, porque o amor leal dele me dá esperança e também te dá esperança. Por isso que nós podemos ter esperança no amanhã. Por isso que a Covid, ela pode até nos abalar ali, mas ela não é a resposta final. Ela, mesmo nesse tempo difícil que a gente vive muitas vezes, a gente pode sonhar sim com amanhã. Não só pode, como deve. Porque Deus ele tem a resposta final. Em Deus há esperança. O salmista reconhecia essa esperança em Deus, mas também não era uma esperança qualquer, não era uma esperança superficial, vaga. Ele diz que a esperança dele, no versículo 5, olha ali, ó, na sua palavra ponho a minha esperança, na sua palavra. E a esperança dele não é só da boca para fora, porque ele diz que com todo o ser dele, ele colocava a esperança no Senhor e na palavra do Senhor. É nisso que a gente tem que pôr a nossa esperança, é na palavra, são nas promessas de Jesus. Nisso sim você pode confiar sem ter medo algum, porque Deus não é homem para mentir, muito menos filho do homem para se arrepender. Deus ele não tem duas respostas, ele não tem contrariedade. Pode confiar na palavra de Deus, mas para isso você precisa conhecer a palavra. Leia, medite, reflita, dia e noite nessa palavra, meus irmãos, porque é ela quem vai nos sustentar nos dias maus, que vai nos trazer a memória através da ação do Espírito Santo, e a gente vai poder confiar e continuar tendo esperança. Uma palavra, né, que eu gosto muito, é a palavra esperançar, que é um pouco diferente de esperança em si. O esperançar não é uma espera passiva, que a gente vai ficar sentado esperando Jesus voltar e venham a mim, né? Seu reino vem a mim, pronto. Não. A nossa esperança em Deus nos faz caminhar, nos faz peregrinar pela terra. Fazia o povo de Deus no passado peregrinar para Jerusalém, e essa mesma esperança nos faz também peregrinar em nossa vida, aguardando a volta de Jesus. É um esperar caminhante. Enquanto a gente espera, a gente caminha. Não é à toa que Jesus, em Mateus 28, de 19 a 20, tem ali a famosa grande comissão, que Jesus fala assim no contexto, né? Eu vou para o Pai, mas enquanto eu não volto para buscar vocês,
Vão por todo mundo, façam discípulos, pregam o evangelho, batizem, ensinam, até que eu volte. Então Jesus fala, vocês vão me esperar, mas não é uma espera passiva, de braços cruzados. É uma espera que a gente faz enquanto se caminha, enquanto tem esperança e continua a caminhar. É nisso que nós devemos pôr a nossa confiança. E é uma esperança tão certa do amanhã, gente, que é como sentinela. Assim o salmista ele compara a esperança dele na volta do Senhor, na salvação, no perdão do Senhor, assim como um guarda, um sentinela. Para quem não sabe, o sentinela era um guarda que ficava armado protegendo as muralhas de Jerusalém, os portões. E esse guarda, enquanto ele cumpria ali o seu dever, ele não podia dormir, não podia cochilar, não podia tomar cafezinho, ele tinha que ficar em absoluta atenção, não podia vacilar, porque vai que o inimigo fosse ali se aproximando, ele teria que avisar, ele teria que proteger aquelas muralhas. Mas aquele guarda, ele tinha certeza que a noite poderia ali até ser longa, uma noite difícil, de atenção, de medo, mas era certo que o sol viria, que o sol surgiria ali do leste. Essa era a certeza que o sentinela tinha, e assim também nós devemos ter essa certeza que o amanhã o sol irá raiar. Que já não, né? Dá um tempinho ainda, logo mais a gente vai despertar ali com o celular, e o sol já vai estar ali na nossa janela, e também essa é a lembrança que as misericórdias do Senhor se renovaram na próxima manhã. Então nisso que a gente deve pôr a nossa esperança, e era nessa esperança que o salmista também colocava a esperança nele. Nós podemos ter esperança, nós podemos ter ânimo em terceiro lugar, porque o amor leal de Deus nos redime. O amor leal dele nos traz redenção. Redenção significa resgate, salvação, o preço que foi pago para que nós pudéssemos ser resgatados do império das trevas e sermos transportados para o reino da luz de Jesus. Podemos ter ânimo, pois o amor leal nos redime. O salmista faz questão de destacar que o amor de Deus é um amor leal. Eu estou falando essa palavra, né, tanto é o título da mensagem, um amor leal, porque não é à toa. Nós estamos tão habituados com essa palavra amor, mas o amor de Deus não é um amor qualquer, não é um amor desses que a gente encontra em cada esquina. Não são esses amores prometidos e tanto falados nos filmes, em poemas, ou às vezes a gente sem refletir diz um ao outro. O amor de Deus é um amor leal. Nele sim há o amor leal. Nele sim é um amor que não traz traição, frustração, decepção. Nele sim a gente pode confiar, pôr as mãos no fogo e ter certeza de que é um amor real. Não porque é um amor que depende de uma condição. Porque se Deus dependesse de alguma condição para nos amar, talvez nós não seríamos amados, porque a gente não merece o amor de Deus. O amor de Deus não depende da reciprocidade, ele não depende do nosso amor. Tanto é que a gente viu que ele não nos paga na mesma medida. E o amor dele também não é na mesma proporção da qual nós dizemos amá-lo. Porque se fosse assim, seria difícil. Mas Deus ele não depende do nosso amor para nos amar. Tanto é que ele mesmo escolheu nos amar. E a palavra diz que ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro, antes mesmo da gente dizer que o ama também. Ele tanto nos amou primeiro, que esse salmo, gente, ele faz uma referência. Ele é um resumo de João 3,16, em outras palavras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de maneira tão grande, que ele deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, para que todo aquele que nele cresce, não morresse eternamente, mas que vivesse eternamente. O Salmo diz isso, de um Deus que nos resgata da profundidade, que nos dá esperança, que tem um amor leal, que nos perdoa, e que nos traz redenção, que nos traz salvação. Tudo não é porque a gente merece, mas é por causa do amor leal dele. Por isso que lá no passado ele já fazia isso, por isso que ele enviou Jesus, o Deus encarnado, enviou a si mesmo,
para poder morrer em nosso lugar, e por isso nós podemos confiar e ter esperança no amanhã, nesse Deus que nos resgata, e é certo que Ele nos salva e nos resgata. Semana passada eu estava vendo um trecho de uma mensagem do pastor, de um grande pastor da IPI, que é o Messias Anacleto. Ele estava comparando o amor de Deus, e ele se lembrou de um hino antigo, e eu fui atrás desse hino para ver a letra, que eu achei. Ele fala do amor de Deus de uma maneira tão maravilhosa, mas ainda assim ele não consegue conter nele todo o amor de Deus. É um hino que se chama Sublime Amor. Vou só ler um trecho para vocês. Se em tinta o mar se transformasse, e em papel o céu também, e a pena ágil deslizasse, dizendo o que esse amor contém, daria fim ao grande mar, ao esse amor descrever, e o céu seria muito pequeno para tal relato conter. Isso explica um pouco só do amor de Deus, mas não expressa todo o amor de Deus. Ainda que o mar virasse tinta, ainda que o céu virasse folha, ainda assim, acabaria a tinta do mar e acabaria o céu, e ainda tinha tanta coisa a ser escrita, registrada acerca do amor de Deus. É um amor tão grande que a gente não consegue medir, é um amor que não se mede. Por isso nós podemos confiar nesse amor leal, por isso que Ele nos salvou, porque Ele decidiu que assim fosse, não é por merecimento. Ele nos traz resgate, nos traz libertação, nos traz salvação em Jesus Cristo. Embora o Salmo tenha sido escrito muito antes, até mesmo, de Deus se encarnar e vir em figura humana e morrer por nós, mas ele ali já predizia, tá certo isso, gente? Predizia, né? Tá certo. Ele já prefigurava ali que haveria esse sacrifício, essa remissão, essa redenção, que seria pelo sacrifício, não mais feito no templo de Jerusalém, mas o sacrifício feito na cruz, que foi Jesus Cristo. E é nisso que a gente tem que confiar. Para terminar, meus irmãos, nós podemos ter ânimo sim, porque o amor leal de Deus nos faz amar. O amor leal de Deus nos permite experimentar desse amor que vem de Deus. Então a gente aprende sobre o amor, então a gente pode compartilhar desse amor uns com os outros. Foi o que o salmista fez. No início, nos primeiros versículos, o salmista falou em primeira pessoa. Meu Deus, me socorre, que me perdoa. Ele vai falando em primeira pessoa. Mas ali no versículo 7... ele convida o povo de Deus também a pôr a mesma esperança que ele tinha em Deus, que é o que o versículo 7 diz, que é o versículo que nos faz ali ter ânimo. Leia comigo. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Viva esse amor, viva o perdão de Deus, caminhe nessa certeza, nessa esperança de quem Ele é e daquilo que Ele fez na tua vida, mas não guarde só para você, proclame, grite, é isso que Jesus fala para a sua igreja fazer, e é isso que nós estamos fazendo aqui, através das canções, através da mensagem, através de toda a transmissão, nós estamos cumprindo aquilo que Deus já dizia, até mesmo antes de Jesus falar para a gente, vão por todo mundo, proclame essa esperança, proclame esse amor leal, não guarde só para você, pois Deus quer ser ouvido, em todo mundo, em toda etnia, né? O que o ID, a grande comissão diz, somente o amor leal de Deus é capaz, meus irmãos, de nos tirar das profundezas do pecado, de nos perdoar, de nos dar esperança, de nos salvar e de nos fazer amar. Queria convidar o louvor para que viesse, e eu queria orar com você aí na sua casa.
Espero que essa palavra tenha chegado ao seu coração, assim como chegou ao meu. Eu não sei em qual condição você se encontra, se você está numa profundeza ou se você está no raso, mas ainda assim as necessidades são as mesmas. O fato de reconhecermos que Deus nos tira de qualquer profundeza, que nos dá esperança, que nos faz caminhar em segurança a Nova Jerusalém, em peregrinação. Que Ele nos amou com amor leal, com amor profundo. E nele sim há plena redenção. Não é meia redenção, não é meia salvação não. É plena, porque não depende de nós, dependeu somente dele. E em resposta pela fé, a gente recebe essa salvação que há em Jesus Cristo. Eu quero te desafiar a orar comigo. Eu não sei qual é a sua necessidade. Talvez seja a falta de arrependimento, a falta de confissão dos pecados, ou até mesmo a falta de reconhecer o perdão de Deus e tirar essa culpa que você às vezes carrega anos no seu coração, de algo que você fez lá no passado, uma traição que você cometeu ou sofreu, talvez um aborto, um magoar alguém, o entristecer o coração de Deus. Talvez você está precisando de esperança para continuar nessa peregrinação, você está precisando ter fé no amanhã. Traga a sua necessidade para Jesus nesse momento, aí da sua casa mesmo. Se você está aí com o seu marido, com os seus filhos, abrace-o nesse momento, abrace-os, pegue na mão e vamos orar juntos. Ou se você estiver sozinho e às vezes o seu abismo é a solidão, coloque a mão no coração e vamos orar juntos a Deus. Deus, é em Ti que depositamos a nossa confiança, a nossa esperança e a certeza, Deus, de que o choro ele pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Que o Senhor está aqui, Deus, tão certo quanto o ar que a gente respira, tão certo quanto o amanhã que se levanta, Deus, na mesma certeza que o sentinela tinha, de que o sol viria, de que a esperança, de que o perdão se renovaria, que as suas misericórdias se renovariam pela manhã. Nós somos fracos, Pai, nós somos pecadores, mas que o Teu Espírito Santo, Deus, que há em nós, nos ajude, nos constranja em arrependimento, nos traz à memória aquilo que pode nos dar esperança na caminhada, Pai. Pois não é o Senhor que está longe, é a gente que se faz longe do Senhor pelos nossos erros, pela falta de ler a Tua palavra, pela falta de oração, pela falta de comunhão e de arrependimento. E que essa noite, meu irmão, você aí na sua casa possa chegar a essa conclusão, que você necessita do perdão do Senhor, e possa também depositar sua esperança nele, porque é uma esperança certa, tenha essa convicção no seu coração, e acorde amanhã certo de que você foi perdoado, e de que há esperança, há salvação para a tua casa, em nome de Jesus, amém.